Bom, o compensador em atraso, nós já conhecemos a estrutura dele, certo? A diferença dele é o seguinte: como o beta é maior do que 1, a gente tem o zero à esquerda do polo, certo? O zero à esquerda do polo. Isso significa que a frequência de campo do polo é menor do que a frequência de campo do zero, certo? Então, no diagrama de Bode, vai acontecer uma estrutura parecida com essa. Primeiro acontece o efeito do polo, que faz com que o ganho caia 20 dB por década. Depois aparece o efeito do zero, que faz o ganho parar de cair. E a fase caminha no sentido negativo, depois retorna para o original. Tá certo? Então, esse é o diagrama de Bode do compensador em atraso. O que nós vamos discutir é como que uma curva de resposta em frequência dessa forma pode contribuir para aumentar a margem de fase e a margem de ganho no sistema, certo? Então é essa análise que nós vamos fazer. Então veja, o que nós temos aqui, olha só, é um sistema, nesse caso aqui, ele tem uma margem de fase de 25 graus, tá certo? A margem de ganho infinita, porque ela não cruza 180, mas suponha que a gente deseja aumentar o ganho, certo? Quando eu aumento o ganho, eu estou diminuindo a margem de fase. Então, o que nós queremos, esse é o problema que a gente tem. Eu preciso aumentar o ganho, mas aumentar o ganho significa reduzir a margem de fase, e reduzir a margem de fase significa tornar o sistema menos estável, certo? Então, a questão é, como usar a estrutura do compensador em atraso para resolver esse problema, tá? Então, vamos lá. Esse sistema, especificamente, do jeito que ele está colocado, ele responde à rampa dessa maneira, certo? Veja que a gente tem um erro aqui na resposta à rampa. Então, o nosso objetivo é reduzir esse erro, tá certo? Reduzir esse erro na resposta à rampa, mantendo a estabilidade do sistema. Para reduzir o erro, nós temos que aumentar o ganho, tá certo? Nós temos que aumentar o ganho e nós queremos manter a estabilidade. E para manter a estabilidade, eu tenho que manter a margem de fase, tá? Então tá aqui. Então, dois exemplos aqui do compensador em atraso. Veja, a diferença dos dois é simplesmente o ganho, tá? É o ganho. Então, o compensador em atraso, ele diminui o ganho em alta frequência, ou seja, ele tem um ganho em baixa frequência que é maior do que o ganho em alta frequência, certo? E ele provoca um atraso na fase. Então a questão é o seguinte: como que essas características que estão aqui pode ajudar para resolver esse problema, certo? Que é aumentar o ganho em alta frequência, ou em baixa frequência, e sem reduzir a margem de fase, certo? Sem reduzir a margem de fase. Obviamente que essa característica aqui do atraso de fase, ela não é uma característica desejada. Pelo menos esse atraso de fase não pode acontecer perto da frequência de cruzamento de ganho, certo? Tá?
Porque se eu quero aumentar a margem de fase do sistema, eu não posso chegar aqui e reduzir a fase dele. Ele já está ruim. Perfeito? Então, essa redução da fase, ela não pode acontecer nessa região. Certo? Então, essa não é a característica, alteração da fase, não é uma característica desejável. Agora, reduzir o ganho em alta frequência, aí sim. Porque, veja, se eu reduzo o ganho em alta, na região da frequência mais alta, eu vou estar o quê? Reduzindo a frequência de cruzamento de ganho. Perfeito? Reduzindo a frequência de cruzamento de ganho. Se eu reduzo a frequência de cruzamento de ganho, se eu reduzo a frequência de cruzamento de ganho, por exemplo, quando eu diminuo o ganho, olha, eu diminuo a frequência de cruzamento de ganho. Se eu reduzo a frequência de cruzamento de ganho, eu aumento a fase. Só que aqui o que eu estou fazendo? Quando eu atuo aqui, eu estou reduzindo o ganho em toda a faixa. Em toda a faixa. Tá? Ao fazer isso, ao reduzir o ganho em toda a faixa, eu vou estar aumentando o erro, por exemplo, na resposta rampa. E eu não quero isso. Eu gostaria de reduzir o ganho só na faixa da frequência mais alta. Tá certo? Então veja. Olha só. Aqui está uma curva típica de uma estrutura em atraso. Tá certo? Veja. Quando eu vario a distância entre o polo e o zero, o que acontece? Eu estou variando a diferença do ganho de alta para baixa frequência e estou variando também o atraso máximo de fase fornecido pelo compensador. Certo? Então veja, olha, quanto mais longe estiver o polo do zero, maior é a queda do ganho em alta frequência em relação ao ganho da baixa frequência e maior é o atraso de fase provocado pelo compensador. Certo? Isto aí a gente consegue variando o beta. Certo? Variando o beta. O compensador tem dois parâmetros, o beta e o t. Quando eu vario o beta, eu estou variando a distância entre o polo e o zero. Variar a distância entre o polo e o zero significa, quanto maior a distância entre o polo e o zero, maior é a diferença entre o ganho em baixa frequência para o ganho em alta frequência. Aqui a gente normalizou para que o ganho em alta frequência seja zero. Certo? Então, é isso. A outra diferença é variar o t. Quando a gente varia o t, a gente está variando a partir de que frequência que ocorre a redução do ganho. Da mesma forma, aonde que acontece a redução da fase. Tá certo? Então veja, ao ajustar o t adequadamente, nós estamos dizendo duas coisas. Ao ajustar o beta, eu estou dizendo quanto que eu quero reduzir o ganho em alta frequência. Correto? E ao ajustar o t, eu quero dizer em que ponto, a partir de que ponto que eu quero reduzir esse ganho, ou em que região que eu posso ter redução da fase. Tá claro? Então, o projeto do compensador consiste, na verdade, em projetar dois parâmetros. Onde que eu vou ter, qual é a redução do ganho que eu vou ter, tá certo? E o segundo parâmetro, em que posição eu posso ter redução de fase, ou a partir de que posição que eu tenho redução do ganho. É isso que consiste o projeto do compensador em atraso. Então vamos ver uma simulação aqui de um sistema qualquer. Veja, esse sistema possui margem de ganho infinito,
margem de fase de 5 graus. Tá certo? Então o objetivo é projetar um compensador para aumentar a margem de fase. Na verdade, o objetivo aqui é a gente discutir o efeito do compensador. Então vamos lá. Então olha só, se nós colocarmos o compensador nessa posição, nós vamos estar reduzindo o ganho a partir desse ponto aqui, aproximadamente. Correto? Nós vamos estar reduzindo a frequência de cruzamento de ganho, mas vamos estar piorando a margem de fase. Tá certo? Ok? Então veja, nós estamos pegando esse efeito, que é um efeito indesejável do compensador, e estamos colocando ele na região em que eu não posso ter redução da fase. Então veja, olha, a linha verde agora é o sistema compensado. Obviamente que ele reduziu um pouquinho a frequência de cruzamento de ganho, mas tornou a margem de fase negativa. Então, esse compensador, nessa posição aqui, não atende. Tá certo? Não atende por quê? Ele reduziu a margem de fase perto da frequência de cruzamento de ganho. Não funciona. Certo? Vamos ver outras situações. Veja. Nesse caso agora, qual que é a diferença desse caso para o anterior? O compensador, o efeito dele foi deslocado para a esquerda. Entendeu? Foi deslocado para a esquerda. Então, vai reduzir o ganho, vai reduzir a frequência de cruzamento de ganho, mas ainda assim, veja, a contribuição da fase do compensador vai prejudicar o funcionamento total do sistema. Então veja, está aqui, ó. A margem de fase continuou negativa, certo? Passou para negativo, então também não resolveu, tá? Vamos ver outra situação. Deslocando o compensador mais à esquerda, certo? Então agora, já veja que a redução da fase já acontece numa região em que o sistema tem mais fase. Então, ainda assim, veja, o sistema passou o 180, isso não pode acontecer. Passou aqui no 180, onde eu tinha ganho positivo. Também não pode acontecer. Por último, por essa situação aqui, deslocando o compensador para a esquerda, a frequência de canto do polo e do zero para a esquerda, aí a gente tem essa situação aqui, olha. Nesse caso, veja, nós já temos uma margem de fase que está em torno de 20 graus. Tá? Vamos ver um outro caso. Tá vendo a margem de fase aqui? Olha, o que acontece nesse sistema? Estou reduzindo a frequência de cruzamento de ganho para uma região em que eu tenho uma fase maior. Veja que nessa região o compensador já não está alterando a fase do sistema. Não está alterando. Tá? Sua fase nunca pode estar acima de 180. Tem que estar sempre acima do 180, não pode estar abaixo do menos 180. Menos 180. Então veja, o projeto do compensador implica na determinação de quanto que tem que reduzir o ganho em alta frequência para que eu tenha margem de fase, a margem de fase especificada, certo?